E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física, pronto para abordar tipos de mídia. Então foca na tela para a gente começar a aula de hoje. Vamos lá, tipos de mídias. A mídia é essencial na comunicação em massa, disseminando informação e entretenimento. Isso inclui rádio, televisão, jornais, vou marcando, rádio, televisão, jornais e revistas. Cada tipo possui características e públicos distintos, refletindo suas funções sociais. Em aulas passadas, já abordamos as mídias. Agora a gente vai começar a identificar quais são esses tipos que a gente tem. Mas caso você não lembre, foca na tela que a gente vai fazer uma recapitulação rápida. Aqui a gente tem a influência da mídia na sociedade, porque aqui dentro desse contexto das aulas de educação física, nós estamos buscando identificar como a mídia ela influencia no comportamento e nas ações, principalmente aqui no caso voltado das práticas corporais, tranquilo? E aí aqui temos o papel geral da mídia, primeiro ponto, né? Papel geral da mídia, que desempenha de forma crucial na maneira como percebemos e consumimos e nos envolvemos com o mundo. Então, o que nós temos? A mídia como instrumento de influenciar nos comportamentos das pessoas, tranquilo? Avançando. É um instrumento de difusão cultural, ou seja, ela possibilita a compreensão e o acesso a tipos de cultura. Já falamos sobre o que seria a cultura em outras aulas, qualquer coisa, foca na plataforma, dá uma revisada acerca de definição de cultura. Também temos na influência nos hábitos de saúde e de comportamento. Aí, aqui sim, temos um direcionamento bem claro para a educação física. Como é que a mídia pode influenciar nas ações relacionadas à saúde? A partir do momento em que ela dissemina, ou seja, ela oferece informações acerca desse assunto, acerca desse conhecimento de saúde, hábitos alimentares, práticas de atividade física, começa a dar visibilidade a determinados tipos de atividade, isso cria uma notoriedade e a partir daí você começa a buscar identificar o que seria interessante fazer, você começa a ficar instigado e com vontade de tipo, tô ficando curioso, e aí você passa a querer vivenciar. E aí isso vai influenciar na sua saúde, por quê? A depender do tipo de disseminação, você pode ficar condicionado ou tendencioso a adotar aqueles hábitos. Para ser fitness agora, você tem que adotar o jejum intermitente. Aí você diz tipo, eu vi uma galera fazendo jejum intermitente, vou fazer também. Não sabe o que é, não sabe como faz, só viu a informação assim solto, foi influenciado pela mídia, mas não teve aquele conhecimento de que aquilo poderia ser prejudicial à saúde. Então, nesse lugar, você começa a ter a mídia como um meio, como um instrumento de disseminação que vai influenciar no seu comportamento direcionado à saúde. Tô começando a relembrar, né? Então, vamos avançar aqui. Então, causa transformações nos hábitos alimentares e nos cuidados com a saúde nos últimos anos. Isso deve-se especialmente ao maior acesso à informação. Informação é a grande palavra aqui relacionada à mídia, né? Porque ela vai ser esse instrumento de informação, só que a forma com que ela acaba propagando essas informações nem sempre é uma informação verídica. Tranquilo? Então, avançando, a influência no consumo, que vai além da divulgação de produtos pouco saudáveis, itens são apresentados como símbolos de status social ou de estilo de vida. É aquilo. A mídia, ela vai servir como instrumento de influenciar, e às vezes a influência não necessariamente vai ser tão positiva. Tranquilo? Avançando. Então, aqui a presença na contemporaneidade está cada vez mais presente no nosso cotidiano, as informações veiculadas exercem forte influência sobre os hábitos e costumes. Vamos grifar? Influência sobre hábitos e costumes, que foi o que a gente já mencionou anteriormente. Acontece especialmente na televisão, sim, mas agora, contemporaneamente, temos a influência das redes sociais e isso é a mídia de divulgação ali digital. Então, é importante a gente entender que ela acaba se adaptando, se adequando à nossa realidade atual, tranquilo? E aí, só para a gente fazer fizemos esse apanhado, agora vamos efetivamente avançar e entender quais seriam esses tipos de mídias. Vamos para a primeira. A primeira mídia que a gente vai elencar é a mídia do rádio, tá? A sua principal característica o meio sonoro via ondas eletromagnéticas, ela permite notícias em tempo real,
baixo custo e acessibilidade, e a variedade do formato. Aí serve para música, jornalismo, esporte. Antigamente tínhamos as telenovelas, ou as radionovelas, telenovelas vai ser o próximo segmento, mas entender que a característica é o áudio. Então, o seu principal símbolo em relação ao rádio é o áudio, é o auditivo. Então, essa é a sua principal característica. As vantagens seriam o alcance amplo em regiões remotas e permite multitarefa ao ouvir. É aquele negócio, botei o fone de ouvido, meu amor, estou aqui navegando, vagando, varrendo minha casa, lavando minha louça, porque é só uma atenção auditiva. Tranquilo? Temos como desvantagem a limitação pelo áudio sem recursos visuais. O que acontece? Aqui é uma desvantagem não ter esse recurso visual, mas que aí você pode exercitar o seu pensamento, a sua concentração de tipo, você está atento à informação que está sendo passada auditiva. Tranquilo? Avança. Temos já aqui o aspecto da televisão, tipo de mídia televisiva. As características, combinação de imagem, som e movimento. Storytelling é como se fosse uma sequência lógica de informações, tá bom? Storytellings persuasivos e emocionais, vamos entender até como novela. Vou até fazer não é necessariamente isso, mas é só para vocês fazerem associação, tá? Novela. Enfim, aí temos os gêneros variados, como novelas e documentários, já mencionamos anteriormente. Temos as vantagens, o engajamento dimensivo, dinamismo e a transmissão ao vivo de eventos. A televisão ela consegue atingir um público maior e como tem como sua principal característica a imagem, isso faz com que você se conecte e fique atento àquela informação. Beleza? Avançando. Já a desvantagem seria o alto custo da produção e uma programação fixa e pouco interativa. É aquilo, você fica ali obcecado, só observando aquele conhecimento e acaba não tendo uma troca, né, uma interação de fato. Isso seria uma das desvantagens relacionadas à televisão. Já o tipo de mídia que seria o jornal, quero fazer uma pergunta para você. Você já pegou num jornal físico? Seria interessante essa experiência para que você pudesse compreender melhor esse tipo de mídia. A sua característica principal é o meio impresso, né, com periodicidade geralmente diária, focando em notícias e em temas variados. Tranquilo? Divisão em editoriais temáticos, conteúdos jornalísticos aprofundados. Essas são as principais características de jornais. Temos os prós e os contras, profundidade na análise dos registros físicos, e atualização limitada, declínio frente ao digital. O que acontece? Foi o que eu mencionei, você já pegou em um jornal físico? A sua distribuição física ela acaba sendo prejudicada porque no meio digital ela é muito mais rápida, o custo de produção é bem mais baixo, então acaba tendo esse limitador em relação a produção do jornal. Por isso que está meio que diminuindo, mas não está excluso, tá? Não acabou. Então é só uma questão de a gente entender qual o tipo de público que a mídia ali está se direcionando. Avançando, temos já aqui as revistas, que são bem similares nesse aspecto aos jornais, tá? Sua característica principal são publicações periódicas, só que aqui já no aspecto semanal, quinzenal, mensal. O jornal, temos como característica uma produção diária. Aqui, já as revistas são produções um pouco mais espaçadas, com temas específicos e designs atraentes. No jornal, se a gente tinha um atrelamento a notícias, a revista ela já tem essa parte um pouco mais dinâmica de entretenimento, ok? Já as vantagens, o público é um pouco mais segmentado, tem uma qualidade visual bem grande. Já a desvantagem é o custo de produção bem alto e a baixa rapidez na notícia, ou seja, aquilo que está sendo apresentado e exibido agora no presente, que uma televisão, um rádio consegue informar de pronto, a revista vai ter essa demora porque tem um custo de produção, a elaboração de fato, então até a notícia ser noticiada, ela já virou história, ok? Então, só para a gente entender o papel das mídias tradicionais na sociedade, temos o rádio como instrumento de acesso rápido e cobertura ampla, especialmente em áreas remotas. A televisão, o engajamento emocional, a transmissão visual e o ao vivo.
Entender que, como a televisão tem esse caráter, né, esse atributo visual, ela acaba sendo um pouco mais atrativa. Já que as revistas seriam conteúdos especializados em alta qualidade gráfica e os jornais, análises detalhadas de registros históricos e físicos, sempre no aspecto relacionado à informação, ok? Enfim, só para a gente resumir e contextualizar finalmente, cada tipo de mídia tem seu papel na sociedade, atendendo às diferentes necessidades de informação e entretenimento. Enquanto o rádio e a TV são mais imediatos e massivos, jornais e revistas oferecem análises detalhadas e segmentação. Com o avanço da tecnologia, muitos desses veículos adaptaram-se ao ambiente digital, mas sua essência permanece relevante na comunicação contemporânea. Se eu fosse sintetizar em palavras-chave, temos aqui em tela a palavra comunicação e entretenimento e, por fim, cadê a palavra informação que eu não estou achando perfeito? Aqui, informação. Então, é sempre uma forma de informar, de comunicar e entreter. A mídia vai ter esse direcionamento. E agora, em um espectro, né, em um espaço digital, a forma com que esse conhecimento, essa comunicação se dá, ela acaba sendo moldada e readequada. Ok? Compreendeu? Tem certeza que compreendeu? Eu vou conferir se você compreendeu agora, porque agora a gente vai fazer exercícios. Então, vamos para a primeira atividade, relacionadas aos tipos de mídias. Vamos lá. Questão 1. Durante a pandemia de Covid-19, o rádio voltou a ser amplamente utilizado em regiões sem acesso estável à internet, sendo usado para a transmissão de aulas, informações de saúde e notícias locais. Com base nas características do rádio como meio de comunicação de massa, é correto afirmar que o uso foi vantajoso nesse contexto porque... Vamos ler as alternativas para a gente compreender, mas a gente já sabe que o rádio tem uma ampla difusão, a gente consegue acessá-lo de forma mais fácil. Não tem um aspecto visual, mas tem um aspecto de acessá-lo. Tranquilo? Avança aí nas alternativas. Exige infraestrutura digital avançada? A gente já sabe que não é esse aspecto digital que a gente está buscando, principalmente nesse sentido de avançado. Até porque, como a gente já mencionou anteriormente, no cabeçalho da questão, tínhamos o acesso estável à internet. Então, já sabemos que não vai ser a alternativa A. Alternativa B, depende do conteúdo exclusivamente musical. Sabemos que o rádio não necessariamente é só de propagação de música. Notícias, informações, esporte, saúde, é variado. Então, é uma programação mais ampla. Então, também já sabemos que não é a alternativa B. Alternativa C, tem baixo custo e alcança áreas remotas, isso gabarito, mesmo sem conexão digital. Sim, o rádio não necessariamente vai ser via online, né? Não tem essa conexão direta ao digital, até porque seria uma das características que estava ali, acesso estável à internet, então provavelmente já temos o nosso gabarito, alternativa C. Vamos ver as outras. Possui recursos visuais. Rádio possui recursos visuais? Não. E a alternativa é um meio impresso. O rádio não é impresso, então também eliminado. Alternativa certa, gabarito C. Beleza? Vamos para mais uma? Vamos que dá. 3, 2, 1, avançou. Leia as alternativas abaixo e faça verdadeiro ou falso. Tranquilo. Vamos ver e tentar entender que é uma forma de a gente ir revisando o conteúdo. Vamos lá. A televisão combina imagem? Sim. Som? Sim. Movimento? Sim. Sendo eficaz para narrativas emocionais. Basicamente, aquela concepção de storytelling e que seria essa conexão mais ampla, novela. Então, verdadeiro. Os jornais têm alta interatividade e rapidez na dimensão das notícias. O jornal tem isso como característica, essa rapidez? A notícia foi feita agora, eu já vou imprimir agora e já vou divulgar agora? Não, não temos. Então, a alternativa aqui é falsa. As revistas possuem linguagem segmentada e qualidade visual superior. Sabemos que ela é direcionada para determinado público, ok? Então, já dá um visto. E a qualidade visual dela é boa? Sim, uma revista ela tem que ser atrativa, interessante. Então, verdadeiro.
E por fim, o rádio depende exclusivamente da leitura. Na leitura, gente, pelo amor de Deus, né. Então, os gabaritos são verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Muito bem. Tá gabaritando? Tá acertando? Então, vamos avançar mais um pouquinho. Mais uma questão. Agora aqui é complete. Vamos lá, temos aqui as palavras rádio, televisão, jornais, revistas, digital e vamos ler a frase sem as palavras e tentar ajustá-las e adequá-las para entender o contexto geral. Vamos lá? Ó. Os, pontinho, são fontes de informação com análise aprofundada e periodicidade diária. Que tipo de mídia tem uma periodicidade diária e uma análise um pouco mais aprofundada? Aqui temos os jornais. Já as focam em públicos segmentados e tem maior qualidade visual. Qual do tipo de mídias que a gente identificou anteriormente que tem essa qualidade visual e uma segmentação a depender do tipo de informação que a gente quer passar? Isso é característica das... Isso, muito bem, arrasou. Revistas. Seguindo. O, pontinho, por sua vez, é um meio sonoro de fácil acesso e baixo custo. Aqui a gente já sabe, nitidamente estamos falando do rádio. Enquanto a televisão, permite alta carga emocional por meio da combinação de imagem e som. Todos esses meios enfrentam o desafio da adaptação ao ambiente digital. Perfeito! Gabaritou? Acertou? Sei que sim. Então vamos para mais uma, que é para a gente fechar com chave de ouro. 3, 2, 1, questão 4 na tela. Durante a cobertura de grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo ou as Olimpíadas, diferentes mídias são acionadas para transmitir os jogos e informações. Em relação ao papel das mídias tradicionais na cobertura esportiva, assinale a alternativa que melhor representa a função social da televisão. A gente quer saber da função social da televisão. Vamos lá? Alternativa A. Fornecer registros escritos. A televisão não tem como atribuição a escrita. Vamos avançar. Alternativa B. Transmitir os jogos apenas com narração. Uma das características da televisão é imagem. Meu Deus, que letra belíssima. Imagem. Enfim, avança. Então, já sabemos que não é a alternativa B. Alternativa C. Enviar boletins informativos por meio da impressão. Esquece impressão. Alternativa D. Garantir uma experiência imersiva com imagem, som e emoção ao vivo. Isso é televisão. Isso é televisão, isso é mídia, isso é informação, isso é conhecimento. Espero que vocês tenham conseguido entender, contextualizar os tipos de mídias e comecem a utilizá-los de forma um pouco mais consciente. Essa é a aula de hoje, nos vemos em um outro momento e é isso aí. Até mais, tchau, tchau.